Chegamos ao episódio 43, Ressaca, o corpo fala. Você provavelmente já tomou um porre e acordou no outro dia parecendo que foi atropelado por um caminhão. Ou conhece alguém que já tomou esse porre? Ou até mesmo vive de ressaca? Mas afinal, por que existem pessoas que bebem o dia inteiro e no outro dia acordam como se nunca tivessem colocado álcool na boca? E tem outras pessoas que só de sentir o cheiro, de experimentar o álcool, já acordam como se estivessem morrendo. Isso chamamos de ressaca. É uma maneira de o seu corpo falar: preciso de ajuda. Por que tem pessoas que bebem muito e não ficam embriagadas e já outras mudam o comportamento? Dá vexame, tem amnésia, não se lembra de nada no dia seguinte, altera o humor, ficam agressivos, enfim, sofrem muita influência do álcool? Olá, aqui é Abílio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. Se você se identificou com essas perguntas, hoje você vai aprender 5 dicas para curar a ressaca. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. A diferença entre o antídoto e o veneno está na dose. Se usarmos as bebidas como cerveja e vinho com moderação, podemos ter doses terapêuticas, funcionarem como verdadeiros remédios. Por exemplo, a cerveja tem um fungo, um levedo, a levedura de cerveja, que é chamado de Saccharomyces cerevisiae, que é responsável por transformar o açúcar da cerveja, que é o malte, em álcool. Sem ele não existiria a cerveja. Porém, aqui vem a balança. De um lado, o levedo de cerveja, um alimento que é um dos mais nutritivos que existe na natureza, por ter altíssimas concentrações de vitaminas e sais minerais. Mas do outro lado, vem o problema do álcool, que baixa e muito a imunidade. E pode provocar uma ressaca terrível em pessoas sensíveis ao álcool. Assim como o vinho, que por um lado ele é rico em antioxidante, como o resveratrol, é classificado como até uma vacina anticâncer, mas que do outro lado tem o álcool também, que prejudica os neurônios, a imunidade e pode levar à dependência química. Quando você ingere bebida alcoólica, o órgão que vai metabolizar o álcool, através de inúmeras reações químicas, convertendo em acetaldeído, até chegar em água e gás carbônico em um organismo saudável, para ser excretado pelo rim através da urina, é o fígado. E no fígado tem uma enzima chamada aldeído desidrogenase, que é a ALDH. Ela é responsável em metabolizar essa toxina que é o acetaldeído. Porém, tem pessoas com polimorfismo genético, muito comum em asiático. Quem tem deficiência em produzir essa enzima, o ALDH, assim ao ingerir o álcool, ela fica com o rosto bem avermelhada rapidamente. Isso é chamado de rubor asiático. Ou seja, tem pessoas que são altamente sensíveis ao álcool e têm reações imediatas ou tardias. Outra consequência do álcool é a desidratação, pois este mesmo substrato do álcool, chamado acetaldeído, ele inibe um hormônio antidiurético, que é chamado de vasopressina, também conhecido como ADH, que é responsável pela concentração de água e de íons no sistema renal. Por isso, você vai ao banheiro várias vezes quando está ingerindo álcool. Geralmente, a pessoa que ingere álcool, por muitas horas, ela passa por 4 fases. Olha só, a primeira fase, ela ocorre um relaxamento, pois a gente libera um hormônio relaxante, chamado GABA, que é o GABA-aminobutírico. Depois, entra na segunda fase, que é a fase de euforia, pois aqui vai ocorrer a liberação de um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio da felicidade. Mas para algumas pessoas esse hormônio as deixam excitadas, com alteração de humor,
ficam bem agressivas. Depois nós vamos entrar na terceira fase, quando os receptores já começam a parar de funcionar. E aí, há um bloqueio de uma proteína chamada glutamato. Ela que é responsável pelas transmissões rápidas no sistema nervoso central, por excitar o sistema nervoso. Então ocorre aí a depressão da parte cognitiva, da memória, dos movimentos, das suas sensações. Aqui ocorre então, a pessoa começa a ter falas e movimentos enrolados. Um retardo fisiológico. Aqui vem a fase da depressão. E finalmente chegamos à quarta fase, que aí é a fase do coma. Aqui a pessoa ela está envenenada. Ela está desidratada, com hipoglicemia, confusão mental, dificuldade de manter-se acordado, vômitos, tem convulsão, tem dificuldade de respiração, diminuição da frequência cardíaca, resfriamento do corpo. Fazendo analogia com os animais, temos a fase da hiena, que a pessoa fica toda risonha, depois vem a fase do boi, que ela começa a abrir a boca, ficar sonolenta. Depois tem a fase do porco, que ela vomita e começa a deitar e rolar no vomito. E por fim a fase do urso, que ele entra em hibernação. Mas vamos lá. A gente vê que tem tantos sintomas indesejáveis que a gente percebe claramente que essa é uma droga que mata lentamente. Então temos que ter sabedoria e o bom senso de usá-la com muita moderação. Sociabilidade ou fazer o uso somente dos ingredientes funcionais. Por exemplo, a cerveja tem o levedo de cerveja e o vinho tem o resveratrol. Então a gente pode consumi-la em forma de pó, de líquido, até mesmo em cápsulas. Agora que você aprendeu sobre as fases do álcool, vamos aprender 5 dicas para sair da ressaca. Antes de falar das dicas, eu te pergunto, você sabia que quando você ingere um suco de laranja, sucos de caixinha ou até mesmo refrigerante, eles são metabolizados no nosso fígado e convertidos em álcool? Portanto, uma doença que cresce muito é a esteatose hepática não alcoólica. Seu fígado ele fica cheio de gordura, como se você estivesse ingerindo álcool. Olha que loucura! Você achando que o seu suquinho no café da manhã estava te fazendo bem, sendo que na verdade ele é um dos grandes vilões para a sua saúde. Portanto, sempre dê preferência em comer a fruta ao invés de triturá-la no liquidificador e remover todas as suas fibras. Quando você ingere álcool, os triglicerídeos livres na corrente sanguínea tendem a serem armazenadas na forma de gordura. Portanto, a dica é, se for beber, só beba e aguarde um intervalo em média de 6 horas para poder ingerir a gordura. Caso contrário, você vai engordar. Agora preste atenção nas dicas. Dica número 1. Água ou bebidas tônicas. Caso lembre de ficar tomando durante a bebida alcoólica, intercalar com um copo de água, seria o ideal. Mas se esquecer e você está com ressaca, aí você precisa hidratar-se para repor principalmente o sódio que você perdeu. Dica número 2. Suco de beterraba com gengibre e curry. A beterraba ela é rica em arginina, uma proteína precursora do óxido nítrico, um potente vasodilatador. Ela vai ajudar a aliviar as dores de cabeça, a enxaqueca, melhorar o fluxo sanguíneo, recuperar os músculos. E o gengibre, como o curry, são excelentes anti-inflamatórios naturais que vão melhorar a irritação da mucosa gastrointestinal. Dica número 3. Magnésio. O sal amargo é considerado o maestro dos minerais. Ele é um potente relaxante vascular e vai ajudar a metabolizar o álcool junto com zinco e vitaminas do complexo B. Dica número 4. Detox com zeolita. Mineral vulcânico composto por 70% de silício. A sua estrutura geométrica
Ela é porosa, carrega íons negativos que atrai e adsorve. Ele sequestra não só o etanol, que é o álcool presente no sangue, mas também ele remove os metais pesados, tóxicos, como mercúrio, cádmio, alumínio, chumbo. Olha que fantástico, ele tira também xenoestrógenos, bisfenóis. Portanto, ele está sendo considerado hoje um dos melhores detoxificantes do corpo. Dica número 5. Dieta da sopa. Então, na ressaca, você vai fazer o uso de uma dieta mais suave. Então, você vai fazer um caldo rico com sal grosso, que tem sais minerais, bastante água para hidratar. Vai colocar um ovo, que tem cisteína, que ajuda a remover o acetaldeído. E colocar carne gordurosa, que ajuda a diminuir a absorção do álcool. E a dica extra, sono. Essa, sem dúvida, é o mais poderoso. Se você não tirar um tempinho e deixar que o seu corpo se autocure através de um sono reparador, seguindo todas as dicas de higiene do sono que eu já ensinei no primeiro episódio, dificilmente você vai se livrar da ressaca. E, em hipótese alguma, tome remédio. A lista dos principais nutrientes você encontra no link da descrição. Resumindo, a dica principal é cortar essa droga que mata lentamente, que é o álcool. Mas se você quer continuar bebendo socialmente, que faça com menos burrice, seguindo as nossas dicas, hidratando, detoxificando e desinflamando, pois o acúmulo dessa toxina é a porta para inúmeras doenças, principalmente a cirrose, diabetes e depressão. Se você ainda não se atentou para os malefícios do álcool, da importância do consumo consciente e como sair da ressaca, comece a prestar atenção, comece a praticar as dicas, que você vai se sentir limpo. Então, o que você achou dessas dicas? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Venha ser meu aluno, cadastre-se na nossa consultoria online, venha fazer parte da nossa comunidade no Facebook, o Doutor Saúde. Curta, comente, compartilhe usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo Podcast da sua preferência. Assim você fica sabendo sempre quando tiver um novo episódio. E é claro, estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. Um abraço e até a próxima semana! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br